Será que o sal aumenta a força e hipertrofia muscular? Eu sou o professor Fábio Cecchini do Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou responder essa pergunta para você. Eu tenho recebido uma enxurrada de perguntas sobre a questão da suplementação com sal relacionada à força, aumento de força e aumento de hipertrofia. E veja, a galera parou de perguntar sobre creatina, sobre whey protein, sobre leucina, sobre BCAA, essas coisas todas, e de repente começou a chegar um monte aqui de perguntas sobre o sal. Então, neste vídeo eu quero te mostrar a parte fisiológica por trás da suplementação com o sal, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender que você ora fala de atleta, ora você fala do praticante comum de musculação na academia, beleza? Existe uma grande diferença entre você focar a sua fala para um atleta de alto rendimento e focar a sua fala para um praticante comum de musculação que quer hipertrofiar na academia. Então, por exemplo, se você pegar um atleta de alto rendimento, qualquer mecanismo dentro da legislação esportiva que auxilie esse sujeito a melhorar 0,1% a sua performance, isso vai ser usado, obviamente, dentro da legalidade. A gente sabe que muitos até trabalham e usam coisas fora da legalidade, mas o que eu quero deixar claro é que o atleta, gente, ele tem que ganhar. A vida do atleta é competir e ganhar. Se ele não ganhar, de nada valeu todo o esforço dele e você sabe que a vida de atleta é assim, beleza? Por outro lado, você tem o praticante comum de musculação, que quer aumentar força, potência, endurance e também quer aumentar a massa muscular. E dentro desse grupo da academia, tem aquele indivíduo que quer ficar grande. Mas também tem aquelas pessoas que querem ganhar massa muscular para ter um pouquinho mais de definição, um corpo esteticamente mais bonitinho. Então, você tem que diferenciar, beleza? O que acontece na vida real? É que muitos praticantes de musculação, eles veem essas coisas acontecendo no alto rendimento e eles querem usar o que eles veem no alto rendimento aqui na prática convencional do dia a dia da academia. O ponto do vídeo não é discutir se isso é certo, se isso é errado, mas isso é o que acontece. Então, por que muitas pessoas resolveram me perguntar lá no Instagram? Aliás, se você não me segue no Instagram, me siga, @Viajando pela Fisiologia. E eu tenho recebido muitas perguntas no Instagram, no direct, né, lá no WhatsApp, no Telegram e aqui no YouTube sobre o sal. Então, olha como é interessante. Presta atenção aqui, ó. Olha que interessante. Aqui nós temos a fisiologia neuromuscular, beleza? Então aqui nós temos a famosa unidade motora. O que é a unidade motora? É um motoneurônio mais as fibras musculares que esse motoneurônio inerva, beleza? Então olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui um músculo esquelético. Aqui em verdinho são as fibras musculares desse músculo esquelético. E aqui eu tenho em amarelinho aquilo que nós chamamos de motoneurônio. Então, como você sabe, o motoneurônio, a função dele é transmitir um estímulo elétrico, que a gente chama de potencial de ação, para as fibras musculares, para poder estimular essas fibras musculares para elas contraírem. E ao contrair a fibra muscular, ela gera força, ela gera movimento. Então, quando você fala assim, nossa, durante a contração, lá dentro da célula muscular, a actina se uniu com a miosina, e aí o sarcômero encurtou, o músculo encurtou e gerou força, isso tudo se deve pela estimulação elétrica do motoneurônio nas fibras, beleza? E aí, é claro, se eu tenho algum mecanismo que me permite estimular esse motoneurônio a criar uma estimulação elétrica aumentada nessas fibras, obviamente que eu vou estimular mais fibras para contrair. E se eu vou estimular mais fibras para contrair, obviamente que o potencial de força produzido é maior. Se o potencial de força produzido é maior, obviamente que a sobrecarga, por exemplo, num treino de musculação, ela tende a ser maior. E, portanto, se esse processo é repetido ao longo do tempo, isso pode sim gerar aumento de força e aumento de hipertrofia muscular. Beleza? Então, olha como é interessante. Então, dentro desse músculo, o que você tem? Você tem um motoneurônio chegando nesse músculo
E um motoneurônio ele se liga a diferentes regiões de uma mesma fibra e se liga a diferentes fibras, beleza? Então esse motoneurônio ele pode estimular diferentes fibras dentro do músculo e numa mesma fibra ele pode estimular diferentes regiões, beleza? Então vamos pegar essa região aqui, ó, do sarcômero, que é onde o motoneurônio se liga na fibra muscular, vamos aumentar isso muitas vezes para a gente ver o que acontece dentro da célula muscular. Então olha que interessante. Aqui eu tenho uma célula muscular, que é chamada de sarcômero. Então aqui eu tenho a linha Z do sarcômero, aqui eu tenho outra linha Z do sarcômero, lembrando que a linha Z ela é formada por uma proteína chamada actinina alfa, que é uma proteína que dá resistência a esse sarcômero, beleza? Então aqui dentro eu tenho actina, aqui dentro eu tenho miosina, troponina, tropomiosina, que são as proteínas associadas ao mecanismo contrátil e produção de força, legal? Então olha que interessante, vamos focar a nossa atenção para esta parte aqui da linha Z do sarcômero, beleza? Então olha que interessante, aqui eu tenho uma linha Z e ao longo da extensão da linha Z eu tenho pequenos canais chamados de canais de sódio e potássio, beleza? Então o que são esses canais? São pequenas aberturas que você tem ao longo da linha Z, onde você vai ter a entrada do sódio dentro da célula e a saída do potássio de dentro da célula para fora da célula, beleza? Então olha que interessante. Este motoneurônio que nós estamos vendo que se liga aqui à fibra, este motoneurônio, ele se liga aqui à linha Z da fibra muscular. Então, quando você tem a estimulação desse motoneurônio, você vai transmitir um potencial elétrico, uma corrente elétrica pelo motoneurônio que vai ser transmitida para a linha Z. E essa linha Z, recebendo esse potencial elétrico, ela vai ativar o mecanismo de contração para produzir força e produzir movimento, beleza? Então, essa estimulação elétrica que tem aqui nessa linha Z, a gente chama de potencial de ação muscular, que é a transmissão dessa corrente elétrica para a linha Z. Então, olha que interessante. Quando essa linha Z não tem estimulação elétrica, quando ela está em repouso, quando você está sentado lá com a perna para cima, descansando, assistindo um vídeo bacana, o que acontece? Eu tenho do lado de fora da membrana da célula muscular, que é a linha Z, eu tenho sódio. E dentro da membrana eu tenho o mineral potássio, beleza? Então, quando você está despolarizado, o que quer dizer nesta membrana não tem nenhuma transmissão elétrica, o sódio fica do lado de fora e o potássio fica do lado de dentro, beleza? Aí o que acontece? Vamos imaginar que você vai começar a fazer um exercício agora na sala de musculação. Você vai fazer o leg press, beleza? Então colocou lá a carga e vai começar a fazer primeira repetição, segunda repetição. A pergunta é, por que esse músculo gera força o suficiente para você fazer uma repetição, duas, três, várias repetições do leg press? Porque quando você coloca o pé lá na plataforma e empurra, você cria a polarização desse neurônio, ou seja, você ativa esse motoneurônio. E esse motoneurônio ele vai transmitir uma corrente elétrica, então vai vir a corrente elétrica aqui nas fibras, vai chegar aqui na membrana e aqui na membrana em verde você tem uma estrutura chamada de bomba de sódio e potássio. Então, quando a corrente elétrica passa aqui, essa corrente elétrica ela estressa a bomba de sódio e potássio, ela ativa a bomba de sódio e potássio. E aí o que acontece? Quando a bomba de sódio e potássio ela é ativada pelo potencial de ação nervoso, o sódio entra e o potássio sai. Quando o sódio entra e o potássio sai, você muda a característica elétrica da membrana e aí o estímulo nervoso ele passa por aqui, beleza? Então, quando o estímulo nervoso passa por aqui, ele ativa a bomba de sódio e potássio. Essa bomba faz com que o sódio entre pelo canal de sódio e o potássio saia por um canal de potássio, beleza? Então você tem uma troca de sódio e potássio aqui. E quando tem essa troca de sódio e potássio, sabe o que acontece?
Aqui na membrana você tem a actina. E aqui na membrana, como a actina, que está em azul, ela está presa à membrana, aqui você tem a miosina, certo? Aqui você tem a miosina com as pontas cruzadas, a cabeça, blá blá blá, que você já sabe. Então, quando passa aqui o estímulo nervoso ele ativa a actina, e a actina ela traciona a linha Z do sarcômero para o meio. Por quê? Para o centro. Por quê? Porque quando a actina traciona a linha Z, você vai unir a actina com a miosina, e é nesse momento que você tem a contração muscular, você tem a força sendo gerada e você tem uma sobrecarga sendo, obviamente, vencida lá na musculação. Então, olha como é interessante aqui. Durante o treino, você tem suor? Tem. Por quê? Porque durante o treino, você está usando a estrutura muscular e aumenta a temperatura. Como é que o músculo se defende de um aumento de temperatura? Aqui dentro tem água. E esta água, ela se liga ao calor e sai pelo canal de sódio e potássio. Só que nesse canal de sódio e potássio está tendo a troca porque você está fazendo várias repetições dentro de uma série. Então, ao mesmo tempo que eu tenho troca de sódio e potássio, eu tenho a saída de água pelo canal, e a saída de água arrasta o sódio e o potássio para o sangue circula, e aí você elimina o calor, a água e parte deste sódio no suor. Tanto é que o seu suor é o quê? É doce. O seu suor é o quê? É salgado, pô. Então é sódio. Beleza? Então, durante o treino, pelo suor, você está perdendo algum sódio. Se o cara não hidrata, ou se o cara já começa o treino desidratado, ou se o cara está treinando numa academia que não tem ar-condicionado e está um calor descomunal, então você acelera a perda de sódio. Acelerando a perda de sódio. Da onde vem o sódio do teu suor? Daqui. Então, se você acelerar a perda de sódio, o que acontece? Você vai ter menos sódio aqui. Tendo menos sódio, a magnitude e a velocidade desse processo de transmissão nervosa diminui. E se diminui, você vai ter a actina sendo ativada em menor magnitude e menor velocidade. Conclusão, onde isso se reflete? No teu potencial de produzir força. No teu potencial de cumprir o treino, no teu potencial de cumprir o volume de treino para hipertrofia. E, portanto, isso poderia, ao longo do tempo, criar um impacto negativo nos seus ganhos de força e também nos seus ganhos de massa muscular. Então quando você fala que tem a suplementação, entre aspas, do sal, o que você está dizendo fisiologicamente? Que eu quero aumentar a disponibilidade de sódio na atividade elétrica do motoneurônio, na linha Z do sarcômero, para que não falte sódio aqui, porque eu já sei que eu vou suar, e se eu sei que eu vou suar, eu sei que vai sair água, eu sei que vai arrastar sódio e potássio, e arrastando sódio e potássio, perdendo água, vai diminuir o potencial elétrico que vai estimular a contração e a produção de força. Então por que fala assim, toma o sal pré-treino, sublingual, para absorver rápido, para colocar onde? Aqui! E isso aumenta a magnitude do estresse fisiológico que você tem aqui para estimular essa fibra para contração. Então você consegue fazer mais força, você consegue fazer mais repetições com uma carga, você consegue aumentar o volume de treino e, portanto, você ainda se protege contra a desidratação. E isso tudo sendo repetido várias sessões de treino, o que acontece? Aumenta a força. E se você aumenta a sobrecarga, se você consegue manter o aumento dessa sobrecarga, vai ter maior resposta hipertrófica. Agora, o que não te falam sobre isso? É que essa é uma estratégia utilizada por atletas de alto rendimento, atletas que precisam de alta estimulação elétrica na linha Z do sarcômero, ou atletas que precisam ter um volume muscular maior, ou atletas que precisam de muita potência muscular. Aí o que o cara da academia faz? Ah, eu escutei, não sei quem dizendo que não sei o que agora para aumentar a hipertrofia a gente tem que botar o sal para dentro. Aí vocês vêm aqui e perguntam para mim. Aí eu vou dizer o seguinte, cara, pega aí o sal, põe na tua língua, embaixo aqui da língua, para você ver primeiro se é agradável. O que você vai ver? É um negócio ruim para diabo. E segundo, aluno de academia, cara, a tua função não é ficar usando o que você vê no alto rendimento com o cara da academia. A tua função é educar o aluno, porque o aluno de academia, tudo que ele quer é um atleta
atalho para ele acelerar o ganho de massa muscular sem ter que fazer nenhum tipo de esforço. Se você falar para ele que cheirar um pum, cheirar um peido, hipertrofia, o cara vai pedir para todo mundo peidar perto dele, porque o que ele quer é um atalho. Agora você quer ver que interessante? Bebe água. Tu não precisa, você treina na academia para hipertrofia, tu não precisa de sal, velho, que é ruim pra diabo. Tu precisa beber água antes do treino, durante o treino, após o treino, porque você nunca teve o culhão de pegar uma garrafa de água e ver o que está escrito lá no rótulo. E lá no rótulo tem o quê? Sódio, potássio, cálcio, tem tudo lá o que você precisa para um treino de musculação numa academia climatizada, que a temperatura não é muito alta, que o sol não está na tua cabeça. Então o que você precisa é treinar bem, meu filho, o que você precisa é comer bem, o que você precisa é descansar bem, que a hipertrofia vai acontecer naturalmente. Então não precisa ficar se auto-prejudicando, colocando sal, né? Porque lembra, o atleta, ele tem que ganhar. Porque se ele não ganhar, ele está ferrado. Se ele não ganhar, ele perde patrocinador. Se ele não ganhar, não tem dinheiro para comer. Agora o cara da academia, velho, o cara come lasanha congelada. Porra, já tem 85% do sódio que tem que ter em um dia. O cara aí depois vai comendo, mas não sei o que. Vai comer pão, tem sódio. O cara vai comer salada, jogou sal, tem sódio. Com certeza, os 2 gramas que é recomendado de sódio por dia para esse cara come muito mais do que ele precisa de sódio. Aí tu ainda vai sugerir pro cara meter 1 grama de sal sublingual antes do treino? Porra, para esse cara tem um risco enorme de aumentar a pressão arterial de repouso e aumentar o risco cardiovascular. Só porque eu botei um salzinho na boca, mas não é muito ser burro, velho. Pensa melhor. Avalia melhor. O que se usa no alto rendimento é no alto rendimento, é tudo pela medalha, é tudo pelo título mundial, é tudo pelo patrocínio. Não é assim no cara da academia. O cara da academia quer ganhar massa muscular, mas o que você tem que manter a saúde, você tem que manter a segurança cardiovascular. É só tu ver, velho, quando tu come uma pizza de calabresa, mano, como você faz mais xixi, o teu xixi é fedido pra diabo, mano. Sabe por que é fedido pra diabo? Porque na pizza de calabresa tu tá comendo 10 vezes mais sódio do que você precisa por um dia. E você fez isso em 20 minutos comendo 4 pedaços de pizza de calabresa. Aí o teu corpo fala assim, mano, o bicho vai dormir, não vai ter estímulo elétrico aqui, o cara não vai treinar, vamos eliminar esse troço pra controlar a pressão, diminuir o risco. Aí tu faz xixi fedido pra caramba. Então, aumenta, mas não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai se beneficiar disso. Pro teu aluno de academia, o que você vai dizer para ele? Cara, tu não precisa disso. Tu não precisa disso. Sabe por quê? Porque aumenta a tua carga agora, sem você precisar desse troço. A gente aumenta o teu volume de treino agora, para você ter uma sobrecarga e não precisa de só, não precisa de nada. Então, tá aí, ó, explicação fisiológica. Se você quiser saber mais sobre hipertrofia, clica no link que está na descrição desse vídeo, que é do curso online novo do Viajando pela Fisiologia, que é o curso Hipertrofia, Fisiologia e Prescrição do Treinamento, para você entender mais sobre fisiologia da hipertrofia e entender mais como você usar a carga de treino para potencializar a hipertrofia sem precisar ficar brincando com coisas desnecessárias para o cara de academia, beleza? Clica no link, tem lá um desconto especial para você, mas eu liberei apenas 100 vagas, quando acabar o preço vai subir e você vai ficar de fora. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe, comente aqui, nem que for uma vírgula para ajudar o canal. E se não está inscrito, faça sua inscrição, é 100% gratuito. Beleza? Grande beijo, tamo junto, até mais, tchau.